3,9% no primeiro trimestre deste ano. Trata-se do recuo mais acentuado dos 9 últimos trimestres de recessão que se registram desde o início de 2011. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e foram divulgados hoje. O desempenho da economia nacional dos primeiros 3 meses de 2013 é pior do que o previsto. Na estimativa rápida das contas nacionais trimestrais, o PIB caiu 0,3% face ao trimestre anterior, entre outubro e dezembro de 2012. Segundo ainda o Instituto Nacional de Estatística, a procura interna apresentou um contributo mais negativo para a variação homóloga do PIB, em resultado da diminuição mais acentuada do investimento. Em sentido oposto, o contributo positivo da procura externa aumentou, refletindo principalmente a redução mais intensa das importações de bens e serviços. Desta forma, o PIB nacional caiu 3,9% no primeiro trimestre deste ano, o recuo mais acentuado dos 9 últimos trimestres de recessão. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A farmácia do Hospital de São João, no Porto, está a fazer produção própria de um medicamento que ainda se encontra em fase de testes. Espera-se que, até ao final do ano, este remédio seja distribuído aos doentes tratados na unidade hospitalar. A dexametasona é um medicamento aplicado em processos alérgicos e inflamatórios e no tratamento de algumas patologias graves e em doentes oncológicos. A produção própria vai representar para o Hospital de São João uma diminuição na despesa que ronda os 20 mil euros anuais. O hospital admite ainda que, no caso de ser possível a produção em série, irá fornecer o medicamento a outros hospitais que o estejam a importar. A 1 de julho deste ano entram em vigor as alterações à ligação Porto-Vigo, acordado em conjunto pela CP e Renfe, empresa ferroviária espanhola. Estas mudanças têm como objetivo a redução da burocracia, com o bilhete único pré-pago e uma viagem mais rápida, com menos 90 minutos de duração. Declarações feitas em Madrid durante a Cimeira Luso-Espanhola. A ligação entre a cidade invicta e a cidade mais populosa da Galiza terá uma viagem direta, sem qualquer paragem no percurso. Esta remodelação vem resolver a questão do encerramento da ligação Porto-Vigo. Luís Filipe Menezes poderá manter a sua candidatura à Câmara Municipal do Porto sem qualquer problema, após a suspensão do recurso apresentado ao Tribunal Constitucional. Os juízes cíveis do Porto tinham determinado que o autarca de Gaia não podia candidatar-se à Câmara do Porto. Menezes apresentou então recurso ao Tribunal da Relação do Porto e ao Tribunal Constitucional, sendo agora a decisão dos juízes cíveis quanto ao pedido que suspende a decisão anterior. Amorim Pereira, mandatário da candidatura de Luís Filipe Menezes, explicou que a candidatura não tem qualquer problema, porque o juiz da primeira instância decidiu que o processo fosse imediatamente para constitucional e fixou efeito suspensivo a esse recurso. Na próxima sexta-feira, em Guimarães, realiza-se a Conferência Internacional de Guimarães Conversations, Participação e Cidadania Europeia em Guimarães 2012. Estimular a reflexão sobre questões como a natureza e qualidade de participações dos cidadãos em Guimarães 2012, no que toca ao reforço de valores e cidadania europeia. São os objetivos principais para debater na conferência. No próximo sábado assinala-se o Dia Internacional dos Museus. A propósito deste dia, fomos conhecer o Museu das Marionetas do Porto, um guardião de pequenas personagens agora imortalizadas. Um museu dedica-se a recordações, um espaço que todos podem visitar, mesmo em momentos de contenção. O Museu das Marionetas, no Porto, abriu as suas portas em fevereiro deste ano e expõe 3 pisos de arte,
2 dedicados essencialmente às marionetas e um resto de chão, reservado para a exposição de ilustração de um artista convidado. Nós temos muitas marionetas em espólio, cerca de 1.200 peças, e vai variando em função de cada exposição. Portanto, nós vamos fazendo 13 exposições por ano, portanto, em função das exposições podem estar mais ou menos marionetas. Normalmente são artistas que trabalham de alguma maneira connosco também. Neste momento está o João Vaz de Carvalho, na próxima exposição vai estar Júlio Vanzeler, portanto, que habitam aquele andar com trabalhos de autoria e com uma forte componente também visual e estética e, portanto, que faz algum contraste com os outros 2 pisos. Metáforas ou com nomes das personagens, as marionetas aparentam ser típicas e convencionais. Mas o Museu das Marionetas surpreende todos os visitantes com uma vasta variedade de marionetas contemporâneas. Desde os adultos às crianças, todos os que passam pelo Museu das Marionetas ficam com vontade de lá voltar. Eu acho que os adultos talvez fiquem sempre fascinados por uma série de marionetas que estão dentro de uma vitrine, que fazem parte do espetáculo Miséria. As crianças naturalmente gostam muito das marionetas que fazem parte dos espetáculos infantis, justamente. Por exemplo, temos lá a Praia Grande com os pelicanos e os pinguins, em que os miúdos ficam sempre, até porque estão sobre areia, então isso cria um fascínio grande, e as marionetas neste museu estão muito próximas do público, portanto dá vontade quase de mexer, tocar, e portanto acaba por ser uma experiência muito também sensorial. Mas não esqueçamos que todo este projeto foi concebido por João Paulo Seara Cardoso, fundador do museu. E, apesar da sua ausência, continua a ser homenageado com 2 exposições permanentes no museu, uma vez que o seu desejo sempre foi que o Museu das Marionetas estivesse aberto ao público. De qualquer forma, há 2 peças que vão estar sempre em permanência no museu, que é a Miséria e o Teatro Dom Roberto, e o grande desejo era, de facto, ter um museu onde pudesse partilhar com o público todo o trabalho que fez, de grande dedicação e de muita sabedoria e mestria, e, portanto, tinha essa vontade de partilhar com as outras pessoas o espólio das peças. E, portanto, a nossa urgência e vontade de o ter concluído, mesmo sem o João Paulo estar fisicamente presente. Dia 18 é o Dia Internacional dos Museus. Para celebrar este dia, o Museu das Marionetas abre as suas portas sem cobrar o bilhete. A entrada gratuita é a forma do museu participar neste dia e, com isso, demonstrar que os museus são lugares de grande importância. A cultura deve estar sempre presente na vida social. Em Gaia, o Jardim do Solar do Conde das Devesas foi reabilitado. O jardim conta com 118 variedades diferentes de cameleiras e representou um investimento de 200 mil euros. As cidades são o maior polo de atração para a humanidade. Concentram em si grande parte da população mundial. Portugal não foge à regra, mas agentes da cidade precisam, e cada vez mais, do contacto com o mundo rural, com a natureza e com os ambientes bucólicos. Talvez nesta lógica, a Câmara de Gaia esteja empenhada em reabilitar e requalificar espaços verdes no concelho. Desta vez foi o solar do Conde das Devesas, em Santa Marinha, que se vê com uma nova face. Quando visitamos a Quinta pela primeira vez, em agosto do ano passado, com o Sr. Vereador Rui Cardoso, com a vereadora Mercedes, encontramos-la impenetrável, com um imenso silvado e na maior das degradações, muros derrubados, tudo o que era metal roubado, esgotos de atividades vizinhas a correrem a céu aberto, águas subterrâneas desviadas, etc. Houve que desmatar, reconstruir canteiros, muros e lagos, recuperar minas de água, ligar esgotos ao saneamento, fazer pavimentos e recuperar a valiosa vegetação existente. No meio disto, foram-se juntando às camélias já existentes na Quinta mais uma série de variedades, tendo hoje a coleção 118 camélias diferentes, das quais 91 variedades obtidas nos séculos XIX e XX aqui na Portigaia. O cultivo de camélias esteve na moda em meados do século XIX, daí que se encontrem em abundância, sobretudo nos solares. A árvore de origens orientais entrou no país pela mão dos descobridores. Trazidas da Ásia pelos nossos primeiros navegadores, as camélias cedo entraram em Portugal.
e muito em especial no Entredouro e Minho, que reúne condições de solo e clima excelentes para estas plantas. Talvez em Gaia estejam as mais antigas camélias da Europa. Presumo-se que estão ali naquela quinta em frente do Solar do Conde de Campo Belo, presumo-se que são as primeiras camélias que entraram na Europa. O jardim estará aberto à população e assim dará o verde à cidade. Era uma cidade que tinha um peso, e ainda tem, peso de botão e de urbanidade muito fortes, dar-lhes muitas alternativas do ponto de vista de espaços verdes e de espaços de lazer. Que começa já a ser uma panóplia enorme e até unidades muito grandes, que não é vulgar, é meio urbano. Por agora, se for visitar as árvores centenárias, aproveite o verde do jardim, porque não vai ver camélias de cores quentes e fortes. Essas só florescem no inverno. Na cidade do Porto já se produz cerveja artesanal. O negócio é praticado por 3 amigos que se juntaram para vender cerveja gourmet, mas também ensinar aos mais curiosos a produzi-la em casa. Há mais de 4.000 anos, os egípcios fabricavam-na. Agora, qualquer pessoa pode fazê-lo em sua casa. A cerveja artesanal tem vindo a crescer no mercado e são muitos os amantes de cerveja que gostam de saboreá-la. Seguindo receitas tradicionais e dando-lhes um toque pessoal, também 3 amigos decidiram apostar neste setor. Intitulados de Os Três Cervejeiros, Pedro, Arménio e Alberto produzem no Porto uma cerveja diferente das que se encontram por aí. Distingue-se da forma que é uma cerveja feita por métodos artesanais, portanto não tem nada a ver, é uma cerveja 100% malte, não filtrada, não tem corantes, não tem conservantes, portanto logo aí dá-lhe outro corpo, outros aromas, vai-se buscar outras propriedades que a cerveja industrial não tem. Suvina é esse o nome da cerveja, que de Suvina não tem nada. A marca oferece 4 tipos de cerveja: Amber, Ales, India Pale Ale e Stout. Os 3 amigos pretendem lançar edições limitadas de diferentes cervejas, para além da cerveja à pressão, que estará em breve no mercado. Realmente teve uma aceitação excelente, porque é tão invulgar que acaba por ser aceito, fica no ouvido e dá aso até algumas brincadeiras muito interessantes. O processo de fabrico de cerveja é simples, rápido e barato, e todos podem seguir em casa e quem sabe se desta forma não se descobre o talento de cervejeiro que existe dentro de cada um. Para além da venda online de todos os materiais precisos para a produção de cerveja, os 3 cervejeiros realizam também workshops para ensinar aos mais curiosos esta arte. Temos workshops, portanto, que fazemos com alguma frequência, de mês e meio, e demonstramos, enfim, a grupos de pessoas que efetivamente é fácil fazer cerveja em casa e é um entusiasmo cada vez mais crescente de pessoas a quererem, em verdade, ter a sua própria cerveja e a sua própria receita. A Suvina está à venda em vários locais do Porto pelo preço de 2€, mas para os mais aventureiros pode ficar mais barata. Agora que é conhecido o método de fabrico, basta produzi-la em casa. A estação de São Bento é considerada como uma das estações ferroviárias mais belas de Portugal e do mundo. A Regiões TV decidiu comparar esta estação com outra, bem mais moderna. Uma das mais belas do mundo, das mais movimentadas e muito rica ao nível arquitetónico. Estação de São Bento, 5 da tarde. À mesma hora, mais silenciosa e com um estilo mais moderno, a Estação da Trofa. São visíveis as diferenças entre estas duas estações. A Estação Ferroviária de São Bento foi edificada no princípio do século XX, no local onde existiu o Convento de São Bento de Ave Maria. Os 20.000 azulejos que decoram as paredes do átrio da estação são o sal deste monumento de interesse público que, sendo uma atração turística, não perde a sua função utilitária. Assim o mostra o frenesim dos passageiros a entrar e a sair das composições amarelas.
A estação ferroviária da Trofa recebeu a sua nova imagem a 15 de agosto de 2010. Inspirada numa famosa ponte da cidade, a estação tem traços mais simples, resultantes de uma arquitetura mais moderna e delicada. A azáfama não existe. A única voz ouvida é a do operador da estação e o único barulho chega com o comboio. 35 minutos de viagem separam estas duas estações. Chegados a São Bento, o frémito continua. Apesar da pressa em apanhar o comboio para chegar a casa, há sempre tempo para falar sobre a estação. E as opiniões são unânimes. Acho bem que a estação seja considerada uma das mais belas do mundo. Acho bem. Pode trazer vantagens para o turismo, por exemplo. Acho que é algo que é muito bom para Portugal, portanto, que, devido à história que representa aqui nos azulejos. O facto de estar tão bonita atrai realmente mais turismo, mais pessoas para visitarem a estação, porque ainda agora vi ali pessoas a fotografar e acho muito bem. Pronto, para ver se há realmente alguma melhoria, principalmente a nível da economia, como nós estamos, não é? Isto agora está tudo para os cortes e não sei o quê, para vir algumas divisas cá para o nosso país. Apesar de todos os elementos terem um elevado valor histórico, há quem goste, mas também há quem não goste dessas pequenas particularidades que, por alguma razão, desfeiam um pouco o objeto artístico. Mas são eles os indicadores de que estamos num espaço fervilhante de vida e não num museu. E ficamos agora com o comentário no Jornal Regional, como já é habitual à quarta-feira. Tenho comigo César Oliveira. César, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela Helena. sua presença. Começamos precisamente com o tema de despedimentos ou não na função pública. Helena, eu acho que vai haver mesmo despedimentos na função pública. Consta nomeadamente do Orçamento de Estado, está nas condições que estiveram na avaliação da sétima avaliação. O Primeiro-Ministro tem-o anunciado, o Secretário de Estado também. Agora vem aqui estas nuances motivadas por declarações do Ministério das Finanças, mas claramente que vai haver alguns despedimentos. Falava-se em 30 mil, admito que não sejam todos esses milhares, mas admito que vai haver, de facto, despedimentos na função pública, e por duas razões objetivas. Primeiro, porque vai haver claramente a extinção de alguns institutos públicos e alguns organismos públicos, no sentido de que a extinção para poder cumprir a redução das gorduras do Estado. Isso claramente que a lei tem que prever que vai haver mútuo acordo com os trabalhadores. Aliás, chegou-se mesmo a discutir já com os parceiros sociais o índice que será aplicado para esses mesmos despedimentos por mútuo acordo, não é? Aliás, há vários funcionários públicos que estão a pensar seriamente, fazendo as suas contas, o que é que vale a pena, se vale a pena realmente manter-se numa situação de enfraquecimento dos seus rendimentos ou partir em frente e poder ir buscar esses subsídios para poder organizar as suas vidas, para poder criar uma estrutura, para criar o seu negócio, outro meio de sobrevivência. Outras alternativas. Acho que, de facto, vai haver, por essas razões, e também numa que implicitamente está subjacente, vai ser proposto aos funcionários públicos a mobilidade, não é? Se as pessoas não se encaminharem para a mobilidade, poderão ser despedidas. Poderão ser despedidas. E o despedimento tem as indemnizações implícitas, não é? Porque vai acabar, claramente, um funcionário público estar numa determinada localidade sem ter nenhuma tarefa a desenvolver. É evidente que no Estado ainda há muita coisa para desenvolver que se calhar podiam absorver esses mesmos funcionários. Mas sabemos que tudo está numa lógica de emagrecimento do aparelho do Estado e, como tal, eu penso que vai mesmo acontecer os despedimentos. No entanto, estes despedimentos, para além de terem sido bastante criticados, parecem também ter apanhado de surpresa quer os sindicatos, quer também os partidos da oposição.
Podem os sindicatos e os partidos da oposição demonstrarem essa surpresa, mas esta é uma situação que já decorre já há muito tempo, se quisermos, a partir da altura em que se verifica que em alguns setores há funcionários a mais, e que, não sendo permitida a lei da mobilidade, porque há noutros setores em que há escassez de funcionários públicos, e como não era permitido ou não estava agilizada a mobilidade, só poderia haver um caminho, era ter que se despedir ou as pessoas serem convidadas a sair, que não podiam ficar sem fazer nada. Portanto, é uma situação que os próprios sindicatos e as oposições, e quando digo as oposições, também os partidos do governo, quando eram oposições ao governo anterior, sabia que caminhávamos para isto. Se tudo emagrece, se as próprias empresas, quando decorrente da sua atividade económica, são às vezes obrigadas a reajustar os seus quadros de pessoal, e por isso é que se criam sempre empresas, vão-se criando empresas, não tantas aquilo como as que nós gostaríamos, mas é mesmo assim. Portanto, acho que a expectativa de que houvesse despedimentos na função pública já decorre há algum tempo, Será que os medos dos sindicatos também se prendem com o facto de poderem, digamos assim, por parte do Governo, haver alguma facilidade para que se facilitem as demissões? Olha, eu tenho... Para que se promovam as demissões? Tenho apreciado e tenho presenciado, digamos, a posição dos sindicatos e dos parceiros sociais sobre essa matéria. E eu penso que o Governo tem que atender a isso. Acho que os sindicatos e parceiros sociais têm tido uma postura que eu considero positiva, quando se vê que, de facto, os próprios sindicatos que admitem a mobilidade, não é? Porque é uma forma, mas é evidente que o trabalhador também tem que ver salvaguardadas os seus rendimentos, quer dizer, se a mobilidade obriga a que aumentem substancialmente as suas despesas e que haja situações que decorrem da deslocação de algumas pessoas para fora, para distâncias consideráveis, que aliás estão a ser acauteladas nessa situação, neste envolvimento, o Governo terá que ter a correspondente simpatia ou carinho também pelas posições dos sindicatos e dos parceiros sociais. Enfim, são posições que devem ser concertadas, por isso é que a concertação social devem ser concertadas, porque ninguém, nem sindicato, nem governo, nem sindicatos nem governo gostarão de ver as pessoas maltratadas, sem os seus direitos, penso eu. Muito bem, esta certamente também é uma situação que iremos falar também aqui ao longo das próximas semanas e até mesmo dos próximos meses, e saber ao certo se de facto vai ou não haver. Eu espero que não sejam os 30 mil, espero que sejam bastante menos. 30 mil foi o número que foi avançado primeiramente. Espero que não sejam, nem nada que se pareça. Muito bem. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, sofreu hoje duras críticas por parte do antigo Primeiro-Ministro Mário Soares. Olha, Helena, eu começaria por dizer que o Dr. Mário Soares ainda não há muito tempo teceu considerações positivas em relação ao Primeiro-Ministro Passos Coelho, não é? E agora, ultimamente, tem insistentemente pedido a sua demissão com declarações que eu considero excessivas. Agora, na minha opinião, fez a mesma coisa com o Ministro Paulo Portas, fez considerações excessivas. Eu queria dizer que não estou nada de acordo com o Dr. Mário Soares sobre esta matéria, porque o Ministro Paulo Portas, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, tem sido uma pessoa irreverente no Governo, tem defendido os seus pontos de vista, tem sido permitido que ele faça isso mesmo, e de alguma forma acho que o próprio Ministro Paulo Portas tem passado para a opinião pública, sem propriamente afetar a sua responsabilidade na coligação, tem transmitido como qualquer membro do governo tem ter o direito de propriamente divergir naquela matéria. Enfim, é evidente que o essencial tem que ser prosseguir a governação. E o Ministro Paulo Portas, aliás, aconteceria mesmo o mesmo se o Ministro Paulo Portas fosse Primeiro-Ministro. Com certeza
certeza que o parceiro da coligação teria direito às suas diferenças de pontos de vista. Agora, o rumo tem que ser perseguido. E nesta circunstância que leva o Dr. Mário Soares a dizer isto, eu penso até que a posição do Ministro Paulo Portas foi relevada e considerada não só pelo Governo, não só pelo Primeiro-Ministro, mas também pela Comunidade Europeia, pelos Ministros das Finanças, que de alguma forma foram sensíveis, o Presidente da República, foram sensíveis àquilo que é um sentimento de todos os portugueses. Não se pode ir mais ao bolso dos trabalhadores, dos pensionistas, das pessoas que produzem riqueza e os próprios pensionistas, quero dizer, Helena, a este propósito, deixe-me dizer isto a talho de foice, que os pensionistas são ainda o motor da economia. São eles com as suas parcas reformas, muitas vezes, que continuam a fazer retaguarda às suas famílias, ao filho que está desempregado, à mulher que está desempregado, ou ao neto que precisa de uma ajuda para a sua educação. Ainda continuam a ser, com as suas parcas reformas, continuam a ser, a gerar economia, a gerar riqueza e a gerar a animação da própria economia. Portanto há que ter... E as foram, todas as instâncias foram sensíveis. Portanto, é descabido estas declarações do Dr. Mário Soares, que respeita, é uma pessoa que eu respeito muito, mas que deveria recatar-se um pouco mais o antigo naquilo Presidente que da República diz mesmo, chega mesmo a dizer que acredita que Paulo Portas está a ser chantageado e humilhado pelo Governo. Eu não acredito que isso aconteça. Confesso sinceramente que não valorizo as palavras do Dr. Mário Soares, que não põe em causa, digamos, a convicção dele, mas acho que o Dr. Mário Soares está numa fase da vida dele que deveria se dedicar àquilo que é o estatuto que ele tem de soberania, que foi, mas não é um homem já fora do ativo, sinceramente, sem ser pejorativo. Eu gostaria que realmente estas posições não fossem levadas muito a sério. Não é? Muito bem. Passamos agora para o último tema e este tema será tratado com alguma brevidade, uma vez que estamos praticamente no final deste comentário, portanto tenho apenas uma questão. As escolas portuguesas de gestão estão entre as melhores do mundo? Olha, muito agradavelmente nós vamos recebendo estas notícias, digamos, a Escola de Gestão da Católica de Lisboa está nas 50 melhores empresas, escolas do mundo na formação de quadros e de gestores empresariais. Penso que, aliás, há mais duas escolas que estão também, uma no 58º e outra no 68º lugares, que é a nova Escola de Negócios de Economia e a Escola de Negócios do Porto, e que têm feito, deixe-me relevar isto, estas escolas, porque nós vamos sabendo, vamos sendo informados, têm feito um trabalho muito profícuo na formação de quadros não só para Portugal, mas para estender, digamos, as nossas capacidades internacionalmente, ao mundo. Vejo muitas pessoas amigas e filhas e filhos de amigos meus que vão sendo formados nessas escolas e têm lugares de excelência, e são dos melhores, as pessoas com melhor conceito no estrangeiro, nas gestões de dossiês muito importantes, e eu fico muito feliz por isso. Portanto, uma boa notícia para terminarmos este comentário de hoje. Excelente notícia. Voltamos a ver-nos então para a semana. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E no norte e centro são esperados aguaceiros fracos, no sul, céu com períodos de muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 9. Em Lisboa, a máxima será de 17 graus e a mínima de 11. E em Faro, a máxima será de 19 graus e a mínima de 11. É tudo por hoje. Já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.